Jada Pinkett Smith está novamente em destaque após revelações que reavivam todas as controvérsias envolvendo Will Smith e seu relacionamento. Entre escândalos passados e discussões recentes, muitos acreditam que a imagem pública de Will poderia ser permanentemente afetada. Hoje, vamos decompor tudo isso para entender o que realmente está acontecendo nos bastidores, longe do que o público vê. Em 27 de março de 2022, o Oscar se tornou palco para algo que ninguém esperava. Will Smith ganhou o prêmio de melhor ator na Academy Awards de 2022 por sua atuação como Richard, pai de Serena e Venus Williams, em Rei Richard. Mas o que deveria ter sido o coroamento de uma carreira marcante em Hollywood foi aniquilado em questão de segundos. O comediante estava apresentando a cerimônia e fez uma piada às custas da esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, o que o ator interpretou como um insulto sobre sua alopecia. Chris Rock comparou Jada gay e Jane, uma referência à sua cabeça raspada. Will Smith riu no início, mas depois de ver a reação de Jada, ele subiu no palco e deu um tapa em Chris Rock. A sala emudeceu. Depois Will voltou para seu assento e gritou: "Tira o nome da minha esposa da sua maldita boca." Foi o tapa ouvido em todo o mundo. Ambos os homens se desculparam desde o incidente e Smith renunciou sua filiação à academia, que o baniu de qualquer evento por 10 anos. Will postou no Instagram dizendo: "Gostaria de pedir desculpas publicamente a você, Chris. Eu estava fora de linha e estava errado." Ele chamou suas próprias ações de não indicativas do homem que quer ser. Mas para muita gente assistindo, tanto na indústria quanto em casa, o pedido de desculpas não resolveu nada. Levantou mais perguntas. Por que Will reagiu dessa forma? O que realmente estava acontecendo nos bastidores? E quem foi realmente responsável por Will Smith passar de estrela de cinema favorita da América para uma piada da internet? O impacto nacional se tornou mais do que fofoca e drama, com discussões se desviando para o complexo de herói masculino, liberdade de expressão, cultura de cancelamento e muito mais. Mas no circuito de comédia, um homem estava prestes a ir muito além de qualquer um ao apontar exatamente o que ele viu. Seu nome era Dave Chappelle. Dave Chappelle e Will Smith voltam muito para trás. Smith recrutou o mestre Dave Chappelle para ajudá-lo quando decidiu conquistar seu medo de fazer stand-up. Para seu show Facebook Watch, Will Smith's Bucket List, Chappelle disse a Smith: "A primeira coisa que vou dizer é que confiança é fundamental. A razão pela qual você deveria estar confiante é principalmente porque você é Will Smith. Tenho estado observando você por anos. Você realmente é um cara engraçado." Will abriu para Chappelle diante de uma plateia lutada, nervosamente brincando sobre sua própria família, incluindo uma alfinetada no programa Red Table Talk de Jada. Smith perguntou ao público se tinha estado assistindo Red Table Talk. "Você pode aproveitar", ele disse à plateia, "porque ela não está contando todos os seus segredos." Isso foi em 2019. Em 2022, a dinâmica entre esses homens tinha mudado fundamentalmente. Após o tapa do Oscar, Chappelle foi um dos primeiros comediantes a comentar publicamente. Supostamente, Chappelle disse: "Muitas pessoas esquecem quem Will Smith é." Falando no palco na M&S Arena de Liverpool durante uma turnê conjunta com Chris Rock, Chappelle entregou uma linha que cortou direto através da mitologia da persona pública de Will Smith. Ele disse: "Will fez a impressão de uma pessoa perfeita por 30 anos, arrancou sua máscara e nos mostrou que era tão feio quanto o resto de nós." Essa declaração caiu como uma granada. Aqui estava um dos comediantes mais respeitados do mundo, um homem que tinha mentorado Will em comédia, declarando publicamente que a persona do Fresh Prince era uma fabricação, uma performance que durou 3 décadas antes da máscara cair. Chappelle continuou: "Quaisquer que sejam as consequências, espero que ele não coloque sua máscara novamente e deixe seu rosto real respirar." Vejo a mim mesmo em ambos os homens. Na superfície, essas palavras carregavam uma compaixão estranha, mas por baixo, eram devastadoras. Chappelle estava dizendo que Will Smith tinha estado mentindo para o mundo por 30 anos sobre quem ele realmente era, e ele não havia terminado. Em seu especial da Netflix, The Dreamer, Chappelle dedicou uma porção significativa para dissecar o tapa. Ele o descreveu como uma das coisas mais loucas que já vi. Ele pensou que era falso e esperou 30 a 40 minutos antes de chamar Rock para descobrir o que realmente aconteceu. Quando Rock atendeu a chamada de FaceTime, Chappelle perguntou se doeu. Rock disse que sim, e foi quando Chappelle soube que era real. Chappelle explicou que a parte que o ofendeu foi como Will apenas se sentou e curtiu o resto de sua noite. Aos olhos de Chappelle, a audácia não estava apenas no tapa, mas na despreocupação depois. Will Smith atingiu outro homem na televisão ao vivo e depois se sentou como se fosse uma terça-feira. Enquanto isso, Chris Rock estava trabalhando em seu próprio material sobre o assunto. Rock testou beats na estrada com Dave Chappelle e Kevin Hart, mas nada que incluísse a esposa de Smith. Mas quando Rock lançou seu especial de 2023, Selective Outrage, ele foi direto ao coração do assunto. Ele argumentou que Smith não estava chateado com a piada,
mas sim com a infidelidade de sua esposa, que havia sido divulgada no início daquele ano. Rock resumiu com uma linha que repercutiu pela internet. Ela o machucou muito mais do que eu o machuquei. E com isso, os holofotes se viraram completamente para Jada Pinkett Smith. O comediante e a atriz estavam, cada um à sua maneira, expondo tudo sobre Will Smith que ele havia passado décadas tentando manter oculto. Para entender por que as observações de Dave Chappelle foram tão impactantes, você precisa entender as rachaduras que já estava se formando na fundação do casamento de Smith há anos. A maior fissura veio em 2020, quando August Alsina, um jovem músico que havia se aproximado da família Smith, tornou público que ele e Jada tinham estado em um relacionamento romântico. Depois de anteriormente negar relatos de um caso com Alsina, Pinkett Smith confirmou que estava envolvida com o músico em uma conversa com Smith no Red Table Talk em 2020. Eu entrei em um tipo diferente de envolvimento com August, a atriz revelou, enquanto também admitia que ela e Smith estavam separados na época. Ela esclareceu ainda mais, era um relacionamento, absolutamente. Essa palavra, envolvimento, se tornou um meme instantâneo, uma piada cultural e uma fonte de humilhação crua para Will Smith, que estava sentado ali na mesa enquanto sua esposa descrevia um caso para milhões. Nenhum de nós já foi entrevistado pela pessoa que nos traiu na TV, Chris Rock diria mais tarde, cristalizando a pura surrealidade daquele episódio de Red Table Talk. O rosto de Will durante a conversa se tornou o assunto de 1000 memes. Ele estava forçado a processar a mais pessoal traição de sua vida na frente do mundo inteiro. Depois, em outubro de 2023, Jada lançou suas memórias, Worthy. Nas páginas de abertura, Jada Pinkett Smith descreve o inferno da desesperança e depressão que a levou a contemplar o suicídio em 2012. O livro rastreou sua vida desde as ruas de Baltimore através de seu relacionamento com Tupac Shakur até os altos de Hollywood e para a turbulência de seu casamento. Ela escreveu que estava em um estado crônico de descontentamento e que seu relacionamento com Smith tinha chegado ao ponto de diferenças irreconciliáveis em 2016. A revelação que mais doeu em outubro de 2023, Jada revelou que ela e Will tinham estado separados por 7 anos, incluindo os 6 anteriores ao Oscar de 2022. Isso significava que quando Will deu um tapa em Chris Rock no palco em defesa de sua esposa, eles não tinham estado vivendo como marido e mulher há 6 anos. Em suas memórias, ela escreveu, mesmo assim, estou pouco claro sobre a razão pela qual Will está tão chateado. Tínhamos estado vivendo vidas separadas e estávamos lá como família, não como marido e mulher. Mas quando ouço Will gritar esposa no caos do momento, uma mudança interna de merda. Will Smith respondeu às memórias através de uma carta lida no podcast Jay Shetty. Ele escreveu, é incrível perceber que apesar de ter vivido a maior parte de minha vida ao seu lado, ainda me encontrei chocado e atordoado e apanhado de surpresa, rindo, depois inspirado, depois com o coração partido. Eu estava por toda parte. Ele também disse ao New York Times por e-mail que o livro revelou que Jada viveu uma vida mais na beirada do que ele tinha percebido. Ele diz, quando você esteve com alguém por mais de metade de sua vida, uma espécie de cegueira emocional se instala. A resposta pública foi dividida. Para alguns, suas palavras são um reconhecimento maduro de que nenhum parceiro pode preencher um vazio interno. Para outros, elas são outro capítulo em uma longa história de divulgações públicas que retratam Will de forma negativa. Um recente clipe viral de uma entrevista mostrou Jada dizendo que Will não podia me fazer feliz não importa o quê, e a internet explodiu novamente. Republicações vieram com legendas que moldaram os comentários de Jada como uma crítica a Will ao invés de uma autorreflexão. O que é inegável é que cada divulgação pública, a confissão do Red Table Talk, as memórias, os clipes virais, removeu outra camada da imagem cuidadosamente construída de Will Smith, e Chappelle já tinha identificado que estava por baixo, um homem que era tão feio quanto o resto de nós tentando manter uma história que estava desmoronando em tempo real. Como se a dissecação pública de Will Smith não fosse bastante minuciosa, uma figura das profundezas do círculo íntimo de Will emergiu para adicionar gasolina ao fogo. Uma vez descrito como parte do círculo íntimo de Will Smith, Bilal Salaam se tornou uma figura controversa na órbita do vencedor do Oscar e sua esposa. Salaam tem publicamente afirmado uma amizade de décadas com Will. No entanto, aquele suposto vínculo se desintegrou depois que ele fez acusações explosivas durante uma aparição em podcast de 2023. A ação judicial vem 2 anos depois que Bilal Salaam afirmou ter apanhado Will Smith tendo relações sexuais com Duane Martin. De acordo com um artigo do TMZ, Salaam fez as afirmações em uma entrevista com Tasha Kaba. Ele descreveu uma cena que disse ter testemunhado em uns 7 anos antes. No entanto, a afirmação foi negada pelo representante de Will Smith, que disse que Salaam a fabricou e que era inequivocamente falsa. Jada respondeu quando questionada sobre os rumores durante uma aparição no The Breakfast Club em 2023. É ridículo, né? E é absurdo. A estrela de Gale Streep também negou as acusações enquanto falava com a TMZ naquele mesmo ano, sugerindo possível ação legal contra o irmão Bilal. Mas as coisas escalaram.
Salaam, um melhor amigo de Will por quase 40 anos, entrou com uma ação judicial de 3 milhões de dólares contra Jada com base em inflição intencional de sofrimento emocional. Salaam afirmou que Jada o abordou com ameaças físicas de violência e exigiu que ele assinasse um acordo de confidencialidade enquanto estava em uma reunião privada em um cinema em Calabasas para o aniversário de seu marido em setembro de 2021. De acordo com a ação judicial, Jada supostamente lhe disse que ele terminaria desaparecido ou levaria um tiro se continuasse falando sobre seus negócios pessoais. Salaam afirmou que 6 meses depois, o ator Dwayne Martin ligou informando que o casal urgentemente precisava de sua ajuda com gestão de crise após o escândalo do tapa da Academy Awards de março de 2022. Na ação judicial, Salaam afirmou que disse a Martin que se recusava a realizar tarefas que acreditava serem ilegais, antiéticas ou moralmente comprometedoras. Ele disse que a campanha de difamação foi intensificada depois que descobriram que ele estava fazendo um livro denunciador sobre a família. Salaam anunciou um livro intitulado Will Smith Demonic Circle, que supostamente estava programado para lançamento em dezembro de 2024. Ele afirma que seu livro denunciador foi cancelado. Ele afirma que tinha um adiantamento de $500 mil em andamento, mas perdeu por medo e colapso emocional. Jada não ficou quieta. Em meados de fevereiro de 2026, ela entrou com uma moção para desistir da ação judicial inteira sob a lei anti-SLAPP da Califórnia, que protege contra processos destinados a silenciar a liberdade de expressão. Sua equipe rotulou as alegações como falsas, não comprovadas e absurdas, parte de um padrão de assédio por publicidade e dinheiro. O confronto na sala do tribunal veio rapidamente. A audiência aconteceu em uma sala de tribunal de Los Angeles, onde tanto Jada quanto Salaam testemunharam. Os detalhes da sessão destacam trocas tensas com Salaam recapitulando as supostas ameaças e Jada negando categoricamente. Seus advogados enfatizaram que nenhuma evidência apoiava sua história. Em 26 de fevereiro de 2026, o juiz decidiu a favor de Jada sobre a ordem de restrição. Depois de revisar os testemunhos e argumentos, o tribunal constatou evidências insuficientes para conceder a petição. O caso foi arquivado marcando uma vitória clara para Jada nesta parte da briga. Mas a ação judicial maior de 3 milhões de dólares permanece ativa com a moção de rejeição de Jada independente. Se o argumento anti-SLAPP suceder, Salaam poderia até estar devendo a ela honorários legais. Então aqui estamos. A imagem que emerge de tudo isso é a de um casamento que foi uma performance por muito mais tempo do que a maioria das pessoas percebeu, e um homem, Will Smith, cujos aliados mais próximos, antigos amigos e até sua própria esposa contribuíram para abrir a cortina sobre quem ele realmente é. Will Smith e Jada Pinkett Smith estão publicamente apresentando uma frente unida em meio aos rumores de um casamento tenso, com insiders sugerindo que seu relacionamento é mais um arranjo comercial. Apesar de relatos de tensão nos bastidores, o casal continua a mostrar uma frente unida em aparições públicas. Eles se reuniram recentemente na Paris Fashion Week para apoiar seu filho, Jaden, que fez sua estreia como diretor criativo masculino de Christian Louboutin em 21 de janeiro. Mas mesmo aquele aparecimento público veio com sussurros. Insiders dizem ao National Enquirer que seu casamento é nada mais do que um arranjo comercial. As pessoas em sua órbita ficam à vontade quando Will e Jada se apresentam como alinhados. Não é realmente claro aonde suas carreiras e seu estúdio irão nos próximos anos, e eles escolheram como sócios comerciais não discordar em público. Enquanto isso, Jada deixou claro que a reconciliação na frente doméstica não está acontecendo tão cedo. Ela disse: "Nós vamos, mas não agora." Jada seguiu com a linha que agora está em toda a internet. "Neste momento, eu realmente gosto do meu espaço." Em um post no Instagram de março de 2026, Jada Pinkett Smith confirmou que ela e Will Smith ainda estão vivendo separados, uma dinâmica que está em vigor desde 2016. Como a atriz colocou, "Fiz uma promessa de que nunca haverá razão para nós nos divorciarmos." Ela disse à NBC em 2023, "Vamos trabalhar através de tudo, e eu simplesmente não fui capaz de quebrar essa promessa." Mas ela também foi franca sobre por que a fratura aconteceu em primeiro lugar. "Acho que quando chegamos a 2016, estávamos simplesmente exaustos tentando. Acho que estávamos ambos presos em nossa fantasia do que pensávamos que o outro deveria ser, e esse é o fio que une tudo isso." Das observações afiadas de Chappelle sobre a máscara às memórias de Jada expondo os anos de segredos à indicação de Chris Rock sobre a humilhação do envolvimento às alegações explosivas e não provadas do irmão Bilal chegando a uma sala de tribunal de Los Angeles. Cada um desses pessoas, à sua maneira, contribuiu para desmantelar a mitologia de Will Smith. Dave Chappelle chamou tudo corretamente anos atrás naquele palco em Liverpool. A máscara estava fora, e não estava voltando. Se Will Smith pode se reconstruir ou se há algo a reconstruir neste ponto permanece a questão em aberto. Ele continua banido de eventos da academia. Ele continua separado de sua esposa. Ele continua sendo alvo de alegações não comprovadas mas profundamente prejudiciais de um homem que uma vez estava dentro de seu círculo íntimo. E ele continua sendo o assunto de especiais de stand-up, clipes virais e manchetes que não mostram sinais de parar.
O casamento inconvencional do casal, marcado por períodos de separação, um caso admitido e conversas contínuas e francas, continua a fascinar e frustrar públicos. Se a mensagem de Jada é uma de empoderamento ou imascularidade depende em grande parte de quem está assistindo. O que é claro é isto: a versão de Will Smith que o mundo amou por 30 anos, o carismático e intocável Fresh Prince, não existe mais na imaginação pública e não foi uma pessoa que a destruiu. Foram todos eles juntos.